com foco em questões emocionais, comportamentais e cognitas. A integração entre neuropsicologia e abordagens terapêuticas é um dos diferenciais de sua atuação. Essa combinação permite intervenções mais abrangentes, considerando tanto os aspectos neurológicos quanto subjetivos de indivíduos. Com um olhar atento a transformações da sociedade contemporânea e as crescentes demandas por saúde mental, Fernando Ralph segue ampliando sua atuação, contribuindo para a promoção do equilíbrio emocional e da qualidade de vida de seus pacientes. Fernando, muito boa tarde. Agora, minha pergunta é, o que motivou a seguir essa carreira em psicologia? Boa tarde a todo mundo, primeiramente. Essa área, como muitas pessoas, a gente fala das próprias áreas, né, que as áreas escolhem as pessoas, eu meio que vim me imbricando, né, dentro da psicologia antes mesmo dela. Eu acho que todo mundo tem seus problemas, né? Já passei por muitas questões na escola, principalmente porque eu sou TDAH, e aí na minha época não era tão bem compreendido assim, então era um garoto problema. E aí, que já passou, e que aí eu já participei de muitas terapias, né, e várias abordagens, e até realmente com acompanhamento psiquiátrico também na época. E foi uma área que me ajudou muito e ela foi me cativando antes mesmo de eu seguir realmente o curso, de fato. Eu sempre fui uma pessoa assim, que tive muitos amigos também. Então, isso me ajudou muito porque eu sempre fui um bom ouvinte, eu sempre fui mais sensível a algumas questões afetivas, emocionais, tanto dos meus amigos, os meninos, quanto das meninas. Então, eu acabei indo por essa área, meio que assim, eu já estava nela sem saber que estava. E aí eu me apaixonei demais depois que eu entrei. E essa sensibilidade acontece com todos os psicólogos também, não é, Graça? Boa tarde. Boa tarde, ouvintes. É um prazer sempre estar aqui com vocês. Gratidão, Lu, pelo convite. E estar com o Ralph ainda é uma satisfação que só se amplia. Eu acredito que para estar na profissão da psicologia é imprescindível a sensibilidade e a empatia. Sem esses pilares, eu acredito que fica muito desafiador você seguir nessa profissão, porque a gente precisa olhar o humano de uma maneira humana. E a sensibilidade torna esse lugar mais próximo desse outro, né? A sensibilidade, a empatia vai fazer com que a gente se aproxime desse outro. Então, é imprescindível. Agora eu tenho curiosidade. Como sua formação de neuropsicologia contribui na prática clínica? Me ajuda a perceber muito como que é o comportamento, né, observável, né, das pessoas, junto com as questões de alguma forma invisíveis, são as questões mais subjetivas. Então eu sou muito assim, eu faço muitas metáforas e conexões com coisas mais práticas. Eu gosto muito de ser prático. Graça, ela já me conhece há um bom tempo, então eu gosto muito de fazer metáforas e eu acabo juntando o conhecimento técnico com algo mais palpável para todo mundo. Então, fica muito mais fácil eu falar para você que existe um padrão mental que, se você seguir esse padrão durante um certo tempo, isso vai virar algo adquirido por você. Aí eu vou explicando, realmente, na clínica, para as pessoas com metáforas mais simples. E aí, eu entender desses conceitos mais técnicos me ajuda a decodificar melhor e codificar para você uma questão que seria muito técnica para algo mais simples. Então, a neuropsicologia ela me ajuda muito mesmo na clínica para entender como é que é o efeito no nosso corpo das questões afetivas e das questões emocionais. Ô, Ralph, eu vou deixar para você falar sobre essa outra especialidade sua aqui, ó. Fala para a gente um pouco sobre suas especializações, todas que você vem falando, que esses nomes só psicólogo mesmo, viu, Graça? Pode ficar à vontade, viu? Quero saber mais sobre essas especializações no seu dia a dia, porque você formou psicologia, mas você tem várias outras especializações dentro da área de psicologia, que você atende aí no caso, vários públicos. Sim, atendo, sim. Eu atendo, vamos supor, de adolescente para cima. Já tive uma fase de atender as crianças,
meninos mais novos, né? Tipo assim, de 5 anos, 4 anos. E depois de um tempo eu entendi que o tratar com a família era mais crucial do que com as crianças, que tinham menos efeito assim, de mudança na própria vida. Então, se atende uma criança, ela fica um certo tempo mais regulada, vai para um feriado, umas férias com a família, na casa do avô, da avó, viaja para a praia, volta com as mesmas questões que foi do início da sessão, né? A questão que as pessoas pedem para tratar. E aí eu falei assim, né? Melhor então partir para os que realmente eu vou ter algum tipo de efeito. Comecei a trabalhar os casais, né? Os pais. Então, tinha sessões com as crianças, tinha sessões com os pais. Então, entendi que eu trabalhar com as pessoas, que a minha comunicação ela ia ter um efeito maior, era mais efetivo. Aí eu comecei a migrar. E foi meio que não foi assim tão pensado, foi acontecendo. E aí, logo em seguida, eu fui para a política pública, né? Fui para um CRAS. E aí, eu atendi de tudo, né? E eu fui me encantando para atender realmente casais, adolescentes, adultos jovens, a terceira idade também. Então, eu fiz um apanhado enorme. Então, eu fiquei 7 anos trabalhando com isso dessa forma. Então, aí eu entendi que a minha forma de trabalhar, o meu jeito, cada psicólogo tem um jeito diferente, né? Vamos supor, tem psicólogos que amam a modalidade online. Eu amo a presencial, apesar também de praticar online. Tem clientes também, vamos supor, pacientes, né? Da França, aí tem uma moça da Espanha, aí tem gente do Rio Grande do Sul, enfim, aí vai rodando o país. Então, é mais fácil romper essas barreiras, mas eu não fecho as portas, mas o presencial para mim é crucial. E você, Graça? Eu saber seu perfil. Eu também atendo adolescentes, adultos, idosos, criança também não. Na clínica, não é minha perspectiva, né, de atendimento, isso desde o início, mas dentro das políticas públicas, como se tem uma formatação diferenciada do trabalho, acaba sendo inevitável, como o Ralf falou, ele trabalhou no CRAS 7 anos, eu trabalhei 9 anos em um CRAS, e o CRAS, ele é uma política pública que você trabalha com a família, então você trabalha com todos os públicos, né? A gente tem grupo de crianças, a gente tem grupo de mulheres, a gente tem grupo de idosos, então a gente acaba se formatando em todos, porém, é uma formatação diferente de atuação do que na clínica. Então, na clínica, meu público prioritário mesmo é adolescente e adultos, e já nas modalidades entre o online e o presencial, por incrível que pareça, eu tive uma resistência ali na pandemia, que foi o momento onde teve esse boom e essa necessidade realmente da gente migrar. E hoje, a maioria do meu público é no online, e eu gosto muito porque, como eu estive já trabalhando em diversos locais, de Jequié, Itapetinga, Belo Campo, e aí em Itapetinga eu trabalhei com diversos estudantes que eram de diversos locais. Por incrível que pareça, essas pessoas posteriormente à sua conclusão, voltaram para mim por causa do online. Então, assim, se acontece a questão da interculturalidade. Você tem pessoas que estão fora do país que ela sente mais tranquila em ser atendida por um psicólogo da sua nacionalidade, até para se sentir mais próximo das suas raízes e alguém que, de fato, vai lhe entender por um completo. Porque, às vezes, a demanda de quem está fora é justamente essa ausência das relações da sua cultura. Então, você ter um profissional que entende essa sua dinâmica facilita. Então, automaticamente, tem brasileiros no exterior que buscam o trabalho do psicólogo que está aqui através do online e a gente vai se ampliando, né, dentro das nossas possibilidades. Agora, Ralf, eu concordo com você. Eu prefiro mais a presencial do que a online. Graça, eu tenho um desenvolvimento melhor em sala de aula do que à distância. Sim, mas em sala de aula também. Em sala de aula também. Porque assim, eu tenho mais facilidade eu estando ali, presencial, ali, olho a olho com a pessoa do que online. Eu acho que o online eu não presto muita atenção, alguma coisa vai me descontrair e presencial eu fico mais focada. É o que você falou, é perfil de cada um, né? Sim. E uma das coisas, né, que eu me identifico muito com a psicologia, com a área humanista, né? Eu sou da Gestalt terapia, né? Dessa terceira via aí da psicologia. E eu sou muito da proximidade. Eu gosto de observar não só a linguagem falada, mas a linguagem não verbal também. Às vezes a pessoa bota a câmera, mostra só o rosto.
aí eu não vejo a mão e o pé, você tá mexendo muito, como é que tá? Porque o corpo, ele fala bastante, né? É a expressão corporal que o pessoal fala, né? É isso, fala muito. A expressão do olhar, às vezes, o delay, às vezes, que a gente tem com a nossa internet, que para não falar, né, o contrário é uma maravilha. Mas, em compensação, a gente, às vezes, acompanha a dinâmica do indivíduo dentro da sua própria casa, né? Por exemplo, eu atendo mães, então eu consigo ver essa relação com os filhos, ou, às vezes, um companheiro que não consegue compreender, ou algum familiar Sim. que não compreende aquela dinâmica, aí tem uma interrupção, ou, às vezes, até, querendo ou não, você consegue ver ali como funciona. Aí isso também traz embasamento. Tudo tem seus ganhos e seus pesos. Verdade, porque a gente não vai falar de aspectos que a gente não consegue captar, Sim. né? Aí, quando a gente observa aquele ambiente natural da pessoa, tem muitas informações ali mesmo, de fato. Eu também atendo uma moça que é, assim, tipo, ela oculta muitas coisas e quando eu vejo o movimento da casa, eu, isso aqui. Aí ela, olha, você percebe, só escutou? Eu escutei. Ouvintes, fica atento. Tudo eu acredito que a tecnologia ela é de fato extremamente favorável. Óbvio, jamais, e na minha percepção, e aí eu estou falando como Graciele, para mim jamais vai substituir de fato esse lugar humano, porque é o lugar do toque, é o lugar do olho, ele realmente ele é especial, ele é necessário. Mas a gente precisa ter esse equilíbrio, né? E, claro, cada um de nós vamos assumindo também as preferências pelo que é cômodo, ou pelo que você alcança, mas nada substitui realmente o contato. E depende também muito da disposição, né? Tanto de um quanto do outro. Às vezes a gente consegue um horário tão rápido e com a parte online Sim. a gente consegue um horário um pouco mais tarde ali, ou então um horário menos, que é a hora do rush aqui também, para a gente andar de um lugar para o outro também tá meio complicado, né? Certa feita eu atendi um médico que ele trabalhava em um município, outro, e numa zona rural. E ele estava muito desejoso de fazer terapia, mas em virtude da rotina dele, ele não tinha tempo de fato, por estar trabalhando sempre em outras localidades. E aí ele veio para o online e falou, não, é a solução que eu encontrei. Só que era tão interessante porque eu não atendia ele dentro de casa, parado, já organizado. Não, era sempre, ele chegava, ele sabia que o horário da sessão dele, ele ia estar. E ele também não podia ser atendido em casa, porque tinha questões ali do relacionamento que ele não se sentia confortável. Ele parava num posto de gasolina e era o local onde ele era atendido. E ele se sentia super confortável, ele ficava dentro do carro e ele fazia a sessão dele. Então, assim, essas liberdades que a tecnologia, bem como até a própria CFP, foi nos permitindo para que a gente alcançasse melhor o outro, para que o outro pudesse estar cuidando da sua saúde mental. Nossa, isso é fantástico, porque o importante é eu estar em um processo de ajuda, eu estar tendo um local onde eu possa me enxergar, onde eu possa estar comigo. As formatações, elas vão se construindo. Agora, eu tenho uma pergunta. Uma curiosidade minha. Por exemplo, você já tem o costume de atender online, já você... Não, mas no caso de uma necessidade de um paciente, por exemplo, ele está passando e, de repente, aconteceu... Alguém faleceu, sofreu um acidente, mexeu com aquele psicológico dele e não dá tempo ele chegar naquele presencial. Aí, no caso, abre uma exceção para que ele possa ser atendido online, naquele momento dele que ele precisa falar ou não? Sim, claro, com certeza. Eu tenho clientes, né, que não só fora do país, mas aqui dentro também, que vão ser estudantes de medicina. Aí tem uma prova que precisa estudar muito. Então, essa pessoa acaba articulando melhor os horários e outras pessoas que também estão de fora, como, né, um outro rapaz também que também trabalha com medicina e aconteceu uma situação com ele que ele ficou muito abalado, me pediu para fazer um atendimento fora do dia, fora do horário dele, naquele instante, realmente para ajudar ele a se regular e eu pude ter a oportunidade de abrir uma exceção ali para ele, abrir um espaço na agenda. Facilita muito. E isso, além de facilitar, você evita que a pessoa, naquele momento de desespero, cometa algum tipo de maldade com ele próprio, né? Porque é o momento que ele está precisando desabafar. Então, o psicólogo é um psicólogo, mas, ao mesmo tempo, é um amigo, né? Que está ali sempre para poder atender o seu paciente com mais... Um amigo técnico, né? Porque não pode ter esse amigo, né? Graças a Deus não pode nem me atender. É. Se eu precisar de um psicólogo, eu tenho que procurar Ralph. Você falou da questão Só me lembra do pontinho que você falou do iniciozinho dessa primeira fala.
Que eu falo de um aspecto e sumiu aqui agora. Foi Da facilidade que a gente tem hoje de alcançar esse indivíduo através dessa... Quando a pessoa ela tem Sim, essa lembrei, possibilidade de isso. chegar até a gente E pelo que a numa gente situação de acha, necessidade. assim, pelo contrário que a gente acha que tem muitas pessoas ao nosso redor, a gente acha que a gente está preenchido de pessoas próximas, e nem sempre as pessoas estão próximas da gente, nem mesmo, às vezes, cônjuge ou familiares. Às vezes, a gente tem mais facilidade de conversar com uma pessoa de fora do que com uma pessoa de dentro, por questão de julgamento. Então, assim, as pessoas realmente, elas preferem mesmo, assim, o que eu venho percebendo, né, depois de um bom tempo, as pessoas preferem conversar com pessoas mais distantes, por questão de julgamento, principalmente. E, às vezes, essa pessoa fez algo que não foi tão bacana, precisa de um olhar mais neutro ali para ajudar a pessoa a sair daquela condição ou daquela emoção, e falar com a pessoa próxima pode imergir a pessoa ainda mais. Então, elas preferem isso, e, de fato, acontece muito isso. E a gente precisa entender, assim, as pessoas... eu sempre digo lá para os meus alunos, as pessoas não precisam saber o que o psicólogo faz. Ela precisa entender que o psicólogo é um profissional da área de saúde mental que vai auxiliar ela desenrolar suas próprias questões, né? Seja elas comportamentais, cognitivas, emocionais. E aí, isso é o que a pessoa precisa saber. O restante é com o profissional. Então, logo quando a pessoa chega para um atendimento, aí a gente está falando do trabalho clínico, mas ele vai se emergir em diversos locais e cada local vai ter sua formatação. Se é hospitalar, vai ter uma formatação, se é organizacional, enfim, cada locus que o profissional esteja vai ser. Mas a gente falando aqui no geral, em relação à clínica, quando a pessoa ela chega para um processo de consulta, a gente já acolhe e já fala a nossa formatação de trabalho. Hoje a gente tem um WhatsApp, que, querendo ou não, eu, pelo menos, enquanto profissional, falo, olha, o WhatsApp está ali à sua disposição. Se você quiser desabafar, eu não vou estar sempre atenta por causa da minha dinâmica de vida, mas você fica à vontade. Se você ali acordou à noite, está sentindo a necessidade de desabafar e é com a sua psicóloga que você precisa falar, fale, mande o áudio se você quiser, fique à vontade. Só não espere que eu, naquele momento, eu já lhe dê uma devolutiva. E muitas vezes eu não dou naquele momento, eu dou na sessão. Eu espero a sessão para a gente trabalhar aquela demanda, para a gente entender como está aquilo. Então, assim, esse lugar da proximidade que o WhatsApp dá, né, que a rede social fomenta para a gente, é interessante para aproximar. Mas, assim, a pessoa que vem em busca, ela não precisa saber o que a gente vai fazer. E muitas vezes tem até essa resistência de chegar ao profissional de psicologia. Mas eu vou falar o quê? Eu vou falar de que jeito? Não importa. A gente vai ter técnicas e a gente está sustento por teorias as quais vai mostrar o caminho qual que você vai conseguir se desenrolar diante disso. Até porque até eu não saber essa insegurança já é motivo terapêutico. Se a pessoa ela está insegura, como é que eu vou falar? O que eu vou falar? Isso já é um tema para ser trabalhado ali dentro do contexto terapêutico. Então, assim, quiçá em momentos onde a pessoa vai estar num pensamento suicida, ou ela vai estar numa situação de dor emocional muito grande, óbvio que ela vai contar com um profissional esse lugar de, peraí, vou te ajudar. Estou aqui por você e para você, porque a gente é as pessoas que estão mais próximas nesse sentido, né, da intimidade. Eu quero fazer uma pergunta em sua fala, porque quando você se refere da pessoa, às vezes, não se abrir mais em casa, né? Com as pessoas, por conta do julgamento, e se abrir com o estranho. Isso aí, às vezes, não dificulta, esse diálogo não dificulta levar a pessoa a ter esse amadurecimento, essas ideias, assim, dizendo, eu vou me suicidar porque eu não tenho apoio, eu não tenho esse suporte. Aí já cria a questão da depressão, de outras doenças que vai agravando? É um dado muito importante que você levantou, que de fato ele é um agravante. Quando você se vê pertencente a um grupo, a uma família ou a alguma identidade, você tem um norte e você tem um chão, um plano onde você pode ficar com mais segurança. Quando a gente não encontra apoio, seja de si próprio ou de terceiros, a gente perde um pouco dessa noção de pertencimento e o sentido meio do que você está fazendo na vida, para onde você vai, o que você está fazendo da vida, ele se perde um pouco mesmo. E, de fato, ele é algo assim, que piora muito. E a gente percebe que tem tanta informação no mundo, mas pouco aproveitamento. Então, a gente está
eu não sei nem qual é a palavra que a gente pode usar, eu sei que são os da rádio, né? Mas é a comunicação, o receptor, né? E os ruídos no meio dessa comunicação. Então, tem tanto ruído, é tanta informação que o conteúdo ele não chega até a pessoa. Então, até mesmo com pessoas próximas da gente, quando a gente vai falar algo e a pessoa ela vai com o olhar dela, pela dor dela, pelo psicológico dela, pelo emocional dela, trazer uma visão muito particular, a gente não se sente escutado. Então, não se sentindo escutado, mesmo tendo uma devolutiva de lá para cá com as melhores das intenções, às vezes as pessoas não têm nem consciência que está fazendo isso, mas acaba fazendo, né? Dando uma opinião muito particular e anulando a visão do outro ou não acolhendo, de fato, aquela dor do outro. Então, de fato, isso aí é algo muito preocupante. Graça falou uma coisa também aí em relação ao tema, né? Algo a ser trabalhado em clínica, sobre o que fazer na terapia, o que falar, o quanto falar. Isso é algo que eu venho trabalhando também com várias pessoas até fora da clínica, porque é uma dúvida geral. O que eu vou fazer ali? Qual é a função que tem um psicólogo? O que eu só vou falar com a pessoa? Não, imagine aí todos vocês que não é somente falar, mas você vai estar de frente para um espelho para você enxergar algo que você não consegue enxergar só com seus próprios olhos, que é o corpo emocional, é o corpo psicológico. Então, que nós, psicólogos, temos formas de devolver, fazer devolutivos, e você vai começar a tatear e vai começar a perceber a sua formatação. Quem é você enquanto emoção, quem é você enquanto psique. E muitas vezes as pessoas elas se surpreendem e não gostam muito de muitas coisas, até dão uma fugidinha, né? Aqui a gente tem muito aquela questão das resistências na clínica. Então, trazendo isso no início das sessões, que eu normalmente trago também, e falo, você está sentindo o mundo hoje através do que você se formou, da como você se formou, você tem que entender quem é você nesse aspecto. Se você é mais alto, mais baixo, né? Como é que é a sua percepção de mundo. Então, a pessoa ela vai ser acolhida também em coisas que ela também não quer. Nesses casos, eu achava assim, você falou aí da criança, né? A consulta com a criança e com os pais. Eu acho que, às vezes, a família... Às vezes, é algum sinal que ele está dando que a família não consegue compreender. E isso também deveria ser tratado, né? O paciente, primeiro, ele vai falar e chamar aquelas pessoas da família também para dizer, olha, seu filho está assim, dar aquela orientação, explicar o caminho, ou não pode, ou é falta de ética, ou tem que ser só com aquilo, nessa questão mesmo. Não, mas com criança e adolescente é obrigatório o envolvimento familiar. Ainda mais porque a gente passa a ter pelo quem está acima da gente, que se chama o Estatuto da Criança e do Adolescente, as nossas leis maiores, né, da Constituição Federal, que estão acima. Criança não responde por ela e adolescente também não. Então, assim, se a gente está falando de criança, inevitavelmente o pai e a mãe precisam estar nesse trabalho em conjunto. A gente vê qual é o tema, qual é a demanda apresentada, aí vai se criar um trabalho ali, o que vai ser realizado, quantas sessões, como que vai se desenrolar essas sessões, e concomitante também tem essas devolutivas constantes e até mesmo de um trabalho que essa família precisa estar envolvida. Se é com adolescente, também vamos verificar qual é essa demanda do adolescente. Bom, estamos falando de um pré-adolescente, um adolescente que quis vir para o processo terapêutico por vontade. Essa mãe e esse pai precisam saber, também precisa ter um atendimento com essa mãe e esse pai, mas assim, óbvio que a gente vai garantir o sigilo psicológico a este adolescente, mas deixando claro a ele que se em algum momento oferecer algum risco, alguma demanda que ele traz em relação à sua vida pessoal que vai gerar um risco para ele ou para outro, a gente precisa ali ter esse diálogo com o responsável direto, mas a gente trabalha isso também primeiro com quem a gente está assistindo, primeiro é com o nosso paciente, cliente, né, que a gente fala, a gente trabalha isso, mas a família ela é importantíssima. Adulto, inevitavelmente, em alguns momentos, a gente, às vezes, precisa fazer as intervenções necessárias. Por exemplo, quando eu estou muito tempo com um determinado paciente, uma esposa, poderia ter um atendimento com o meu esposo, meu companheiro? Sim, aí para entender como é que esse olhar externo da convivência, mesmo que eu não estou fazendo terapia de casal, mas é importante que tenha,
né? Então, nunca é um indivíduo solto, a não ser que, obviamente, se é um adulto, ele tem ali a condução sozinha do seu processo. Então, lá na consulta que você vai analisar se A gente vai ter dialogando sobre isso. E uma coisa assim, muito importante, né, a ser dito também, que eu falo também, é que pai e mãe não tem manual, né? Não tem manual para como é que você é o pai de uma menina ou de um menino de o primeiro filho ou filha. Depois o segundo. Não existe manual. Aí você vai tratar cada um de uma forma diferente. E toda tratativa, ela gera reações. E a gente não percebe. Então, a gente vai conduzindo a família a perceber também, né, como que vai ser a evolução daquela criança, ou então aquele adolescente na clínica, para que ela possa dar um feedback também de fora. Então, eles vão sendo acolhidos também e vão ser mais parceiros da gente. Então, esse rapport, esse termo, né, de criar vínculo, né, com o nosso paciente, que algumas pessoas chamam paciente, cliente, consulente. Então, eu fico meio assim, ainda flutuando entre esses três termos, mas eu falo normalmente cliente. Eles vai criando mais um vínculo maior e você acaba tendo eles começam a perder mais os filtros e isso você vai enxergando realmente a realidade, o que está por trás, não pelo desejo, mas do que fato é, sabe? Então fica muito melhor, a gente acolhe muito bem a família por conta disso. E é importante, porque eu, por exemplo, meu pai se separou de mim, eu tinha 1 ano de idade. Então, eu cresci todo mundo dizendo que filhos de pais separados ia ser problema na família, né? Ia seguir caminhos diferentes. E nós 5 nunca tivemos esse tipo de problema, porque minha mãe sempre teve o diálogo. Mas eu fui crescendo mais assim do lado do meu pai, né? Então, eu era aquela parceira dele, a caçula, que para as viagens eu fazia com ele era mais o meu amigo, meu melhor amigo, eu falava tudo para ele e tudo. Então, quando meu pai faleceu, eu senti essa vontade, assim, sabe, de dizer, e agora, o que eu vou fazer? Né? E trava isso. Eu não consigo me abrir com minha mãe como eu abria com meu pai. E não existe uma pessoa que possa te substituir nisso. Porque era um vínculo que você pegou de infância. Não vou dizer um trauma. É um vínculo que você cresceu ali. Eu vou estudar, vou passar de ano para mim ir para Ituaçu, porque meu pai vai estar lá. Então, eu criei esse âmbito junto com ele. Então, é como se tivesse perdido um pedacinho de mim. Aí todo mundo ficava falando assim, vixe, Luciano, e agora o que é que vai ser? Porque perdeu o pai, vai ficar sem comunicação nenhum. Fechado não é de dizer. Se eu estiver sentindo uma dor, eu vou dizer, eu estou sentindo uma dor. Das questões emocionais. De se abrir com aquilo ali. Então, todo mundo tem esses julgamentos que traz para tentar mexer com esse psicológico, mas o meu não. Mas as relações, a gente precisa entender, porque as pessoas colocam tudo como inato. Tudo já... Não, é construído. As nossas relações, elas são construídas. Já passa nesse lugar dos pais separados. Primeiro, homem e mulher é homem e mulher. Suas relações conjugais, isso não tem nada a ver com a relação filial, a relação de genitores para com filho. Então, é muito da cultura, né? Antes se entendia que pais separados ia gerar... Mas desde que o indivíduo ele entenda que uma relação conjugal ela findou-se, mas a minha relação paternal ou maternal, ela não tem nada a ver com essa outra, uma vez que faz-se essa separação, porque são papéis completamente diferentes, pronto, você acaba beneficiando estes indivíduos, esses filhos que realmente não pediram para vir o mundo, estão vindo e estão dependendo dessas duas figuras para dar esse suporte. Esse é o primeiro caminho que, graças a Deus, né, a gente vê aí a nossa geração melhorando nesse sentido de entender as questões de conjugais diferentes de genitores, né, da paternal e maternal. Com relação ao que você vem trazendo, tem aí a questão do enlutamento. Né? Construiu-se a relação, obviamente, que é natural, muitas vezes dentro da família, sim, a gente às vezes tem um irmão que se apega mais, né? Quando você tem vários. No caso, eu só tenho um, então, mas tem sempre aquele vários, irmão, né? Tem alguns filhos que se aproximam mais do pai, outros da mãe. Aí Freud vai levar lá suas perspectivas para algum lugar, a psicanálise tem suas teorias específicas, mas é natural essa construção de identificação. Mas, quando você traz, assim, teve um rompimento, não tem como você voltar e construir aquele lugar com sua mãe, assim, dessa particularidade que você tinha com ele, porque eram de vocês, né? E aí você vive realmente o processo de enlutamento, porque aí não vai ter substituto.
Jamais. E tem, dentro da abordagem que eu sigo, né, que é a Gestalt terapia, a gente fala sobre o contato, né? A forma como você entra, de fato, em contato com temas, com circunstâncias e com a parte afetiva que existe em você. Tem dois teóricos na psicologia, né, que é Piaget e Vygotsky. Um fala sobre o desenvolvimento humano no sentido interno, assim, mais com a potencialidade interna, e outro fala com as potencialidades que o meio te traz. Então, juntando com essa questão da Gestalt, né, tanto do contato quanto do ajustamento que a pessoa faz diante de temas na vida, né, que a pessoa ela vai tendo, cada um tem uma coisa muito particular. Você foi criada com todo mundo junto, mas todo mundo observou um aspecto da vida e desenvolveu de uma forma diferente. Tanto pelas suas potencialidades internas, pelo que o meio te trouxe também. Então, uma pergunta que eu faço a algumas pessoas dentro do consultório é: você aprendeu a falar português só depois que foi para a escola ou aprendeu antes de ir para a escola? Aí, normalmente, as pessoas falam, né? Eu aprendi antes. Eu falei, por quê? Porque eu estou ali no meio, todo mundo conversando, eu fui observando. Então, a gente aprende coisas muito, vamos botar assim, tecnológicas, evoluídas, né? Sem querer, porque não é algo deliberado por nós, né? Assim, a gente intenciona, eu quero aprender tal coisa agora. A gente só vai aprendendo, tipo, quem mora em São Paulo fala o sotaque de São Paulo. Quem mora na Bahia fala o sotaque da Bahia. E você vai aprendendo, vai se adaptando sem perceber. Então, a gente se adapta a muitas coisas. Mas, cuidado com a nossa adaptação também. A gente se adapta também a coisas que não são boas. Né? A fuga. Verdade. Tipo, vamos supor que é uma coisa que é Todo simples. mundo tem um pouquinho, né? Que é uma coisa simples, que a gente se adapta, a gente nem percebe. Cheiro. Ou perfume, ou então um cheiro ruim. Depois de um certo tempo, você não sente mais aquilo. É uma defesa do corpo. Só que é uma defesa para fazer manutenção da vida. Mas nem toda defesa para fazer manutenção da vida, ela é eficaz por todo o processo. Então, esse ajustamento que você fez, ele serviu para um momento. Talvez, para os próximos momentos, tem que fazer novos ajustamentos e um novo olhar. Aí, voltar para olhar para isso, aí que são outros 500. Acho que agora já virou terapia. Eu estou juntando esses Ele explica temas. direitinho, tá vendo aí, ouvintes? Então, nós vamos fazer o seguinte. Então, já vai falando aí seus contatos. Eu vou passar. Passa os seus contatos para que essas explicações você também vai ter lá, Virginia. Aqui é algo só resumido. Com certeza. Porque tem lá no consultório, eles vão saber quantas sessões, aquele que Grazi acabou de falar nesse instante. Você vai, e cada caso é um caso. Sim. A gente só está falando mais ou menos por alto para que os ouvintes tenham mais conhecimento, né, da importância de um psicólogo na vida da gente. A gente fala assim, a gente só procura psicólogo quando precisa. Não, eu acho que não, Grazi. Eu acho que isso é um equívoco, não é não? Eu vou aproveitar para trazer um dado importante desse mês, né? Que dia 18 de maio a gente tem a luta antimanicomial, que é uma perspectiva que a gente já trabalha há anos em virtude disso. E, querendo ou não, esses estigmas, essa dificuldade das pessoas acessar o profissional de saúde mental, seja o psicólogo ou psiquiatra, vem muito também dessa condução antiga de como se era tratada as doenças da mente, né? As emoções, como elas eram vistas. Se ia chorar, engula. Não tem que ser melindroso, não tem que ser melindrosa, né? Engole o choro, né? Vai cumprir o seu papel e cala a boca e vai viver, né? E você tinha que ser robô, você tinha que ser automatizado. A sensibilidade era um peso, seja para homem ou para mulher, né? Legal, né? E para todos. Então, se mulher tá chorando, é mimimi. Então, assim, não tinha o humano, ele não podia se expressar. E quando era cometido por uma doença mental, pelo um adoecimento mental, né, esquizofrenia, depressão, se colocava tudo como loucura. E qual era o método de tratamento? Vamos internar, vamos tirar e afastar da sociedade, vamos colocar no hospital, internar e pronto. E aí, com a reforma psiquiátrica, a gente foi entendendo que, a pessoa ela tem uma demanda, tem como ser trabalhada com uma medicação correta, com a psicoterapia, né, com o trabalho psicológico, com a arte-terapia, com as relações interpessoais, porque quanto mais o indivíduo está próximo aos seus, ao núcleo familiar, melhor ele vai conseguir se sentir e conseguir lidar com suas demandas. E aí, a partir dessa perspectiva, a gente começou a ter um olhar diferente para a saúde mental. Então, ainda temos essa resistência das pessoas não entender como que funciona ou não querer se cuidar,
por causa dessa trajetória toda. Então, ainda é uma luta que a gente vive. Já melhoramos, a gente não tem mais hospitais psiquiátricos, a gente tem as políticas públicas bem reorganizadas, bem esclarecidas, com um trabalho muito efetivo, mas a gente ainda vê uma sociedade com muita dificuldade de entender que sozinho não dá conta, que suas emoções elas precisam ser assistidas sim. Então, ainda é esse lugar. E claro que estar nesses espaços aqui, como a rádio, faz com que as pessoas vai quebrando essas resistências, falando, mas, poxa, podia, né? Que nem você, podia, né? Não é que é bom, mas não é que é interessante. Eu tenho um momento que é só meu e que eu vou liberar minhas agressividades, minhas raivas. Vou entender que isso não é um problema, porque às vezes a pessoa entende que sentir raiva é um problema. Não, é passível para todo mundo. Agora, não é o sentir, é como eu sinto e o que eu faço com isso. E aí, esses movimentos, né, psicoterapêuticos vai fazer com que a gente entenda esses nossos lugares. E como eu falei nesse instante em relação a essas adaptações que a gente vai fazendo, né? A falta de acolhimento, então a falta de habilidade de acolher é o que está sendo atualizada e não é para ser atualizada ela. Assim, não da forma como eu vou falar agora, é para ser atualizado a condição de acolher. Que a gente antigamente falava para engolir o choro é porque não entendia a função do choro ou não tinha condição de acolher naquele momento ali. Então, batia também um desespero na outra pessoa, a depender da situação, né? Vamos supor, tá uma criancinha lá chorando de noite e o pai e a mãe não sabem o que está tendo, se é cólica, se é fome, se é algum tipo de dor, né? Mas está chorando, então bate um certo desespero, tudo que você quer que a pessoa só pare, né? Só que isso está acontecendo hoje ainda, só que de uma forma diferente, a fuga está sendo diferente, né? Redes sociais, relações mais fugazes mesmo, e cada vez mais fugazes. A gente vê nas redes sociais vídeos que antigamente você tinha paciência de ver 2, 3 minutos, 3 minutos, gente, pelo amor de Deus. Hoje já são segundos. Aí até quando dá um minutinho assim, você bota no 2x, né? Para o negócio passar mais rápido. Então, assim, a gente não está sabendo viver o agora. Então, realmente entrar em contato com aquela coisa, querendo passar por cima. Eu estava caminhando hoje mais cedo com um colega de trabalho e ele, nossa, quando a gente está andando, a gente percebe tantas lojas, né? Eu falei, porque a gente está passando mais devagar. Então, a nossa percepção, ela consegue acompanhar o nosso movimento. Então, quando você está em movimento muito acelerado, muito exacerbado, a gente não percebe muitas coisas. E essa questão de não perceber, de não acolher, é o que é o principal problema, porque eu falo com todo mundo que eu atendo e eu não atendo também, inclusive com vocês agora. Gente, uma das principais funções de qualquer terapêutica, é ampliar a capacidade de percepção. Você só pode fazer algo depois que você percebe o que está acontecendo. Às vezes a gente corta o dedo ou machuca assim uma parte, a gente não vê. Aí quando outra pessoa aponta, a gente começa a sentir o ardorzinho ou algum tipo de incômodo, só aí a gente vai cuidar. Então, tem coisas na gente, às vezes de jeito do outro. A outra pessoa está com um negócio no dente, uma sujeirinha. Ela não está vendo. Então, ela não pode cuidar daquilo. É uma coisa bem, bem boa, simples, né? Só quando o outro fala que você vai no espelho ou vê, ou então quando você pode ter a oportunidade de ir no espelho e perceber, vixe, eu estou com isso. Aí tem isso, tanto de coisas físicas, mas de coisas emocionais, coisas psicológicas, e aí vem outras demandas também. Então, você falou de rede social interessante, porque às vezes nós estamos numa família e fica todo mundo ali na tecnologia, olhando. Eu fiquei uma semana em Salvador, mas foi a semana que eu fiquei mais... Só peguei no celular mais à noite. E para tirar as fotos, para registrar os momentos, mas para ficar no WhatsApp eu não ficava, porque eu queria aproveitar aquilo, aquele momento que eu estava tendo. É igual quando eu estou muito cansada, eu falo, eu vou para o meu lugarzinho da tranquilidade, eu vou para Ituaçu. Lá eu fico naquelas partes verdes, naquelas cachoeiras, aquilo relaxa. Tudo é uma forma de você estar bem com si próprio. Né, chegar renovado para outro dia você encarar essas realidades, porque não é fácil. Hoje em dia a saúde mental aumentou, tudo aumentou, os consultórios de psicólogos, graças a Deus, está aumentando, né? Porque o psicólogo era menos procurado, Sim, não era, Graça? sim, Antigamente, sim. da pandemia para cá, que veio aumentando. E isso é importante, que as Sim. pessoas estão preocupadas também Sim. com sua saúde mental, porque informações negativas. Eu como imprensa, eu sou obrigada a ver
coisas positivas como coisas negativas. E não é fácil. Às vezes eu chego para um amigo e falo, gente, hoje eu estou com minha mente super cansada, porque é muita informação, você tem que ficar correndo atrás para você ver, ouvir os dois lados da história. Às vezes seu corpo está de boa, mas a sua mente, ela se esgotou. E falando de mente, nós estamos aí no Maio Amarelo, né? Sim. Que esse Maio Amarelo, a saúde mental e o comportamento no trânsito não deixa de interferir, né? Por conta dessas movimentações. Aí você está dirigindo e por mais que você divulgue, gente, não dirija no celular, mas não tem jeito. Agora estão colocando um suportezinho lá. Não tem jeito, Ralf. Então, Ralf, de que forma a saúde mental influencia diretamente o comportamento dos motoristas no trânsito? Totalmente. Porque se você chega em qualquer ambiente tomado por qualquer tipo de emoção, embriagado de qualquer tipo de emoção, né, tomado completamente, você vai agir ali naquele ambiente com aquela emoção também. Só que aí o carro ele se torna uma extensão. Muito obrigado. O carro ele se torna uma extensão de você. Só com extensão muito mais forte. Então, sabe quando você tem mais coragem de trás da tela do celular, no anonimato ali, mandar uma mensagem um pouco mais pesada para outra pessoa, botar uma opinião um pouco mais severa? No carro é a mesma coisa. Você está dentro do carro, então você está protegido ali dentro daquele corpo mais robusto. Então ele acaba se tornando essa extensão e muitas pessoas constroem um alter ego, né? Uma outra personalidade ali dentro, né? Ela despersonaliza a si própria e cria um novo eu ali dentro daquele carro com falta de cuidado, com pressa, né? Isso, a sua desorganização de fora, você leva para dentro do carro, só que a coisa potencializa ainda muito mais. Então é esse risco que acontece de agressividade e de impulsividade? Totalmente. Totalmente. Acontece porque você se vê protegido ali durante um certo período. Então, você começa a se adaptar para a parte emocional para dentro do carro. Quando você sai dele, você vai começar a desmagnetizar, vamos botar assim, né? Aquela frequência do seu novo eu e vai saindo um pouco. Normalmente, quando a gente vê acidente mesmo, a pessoa ela tem uma colisão, seja lá qual for, normalmente as pessoas saem mais eufóricas, claro, por conta da batida, de fato a adrenalina sobe, mesmo. Só que a adrenalina subiu para uma pessoa que tem o emocional um pouco mais tranquilo, ela fica com aquela adrenalina alta, mas não se desorganiza. Uma pessoa que tem uma desorganização afetiva, ela vai sair com tudo aberto de vez e ela vai levar um pouco para fora daquilo que ela viveu dentro. E aí ela vai começar, depois de um tempo, desacelerar e voltar para o corpo físico. Ela vai entender, nossa, preciso resolver as coisas, não é assim que resolve. Ou então, quando o corpo físico também ele é prejudicado, que também existe muito, né, infelizmente, a pessoa ela nem liga, às vezes, para a situação da batida do carro, mas liga para si próprio ou para o outro, né? Então, esse alter ego, ele tem que ser muito bem trabalhado, essa nova personalidade. Tem um desenho, que eu não sei se vocês viram, você deve ser mais novo, eu não sei se você viu, Pateta, que tem um episódio de Pateta que ele entra dentro do carro, ele é um homem trabalhador, tranquilo, amável, quando entra no carro, se torna uma nova personalidade, ele começa a correr, buzinar, passar a cortar os carros, e se for para atropelar uma pessoa, ele quase que vai para atropelar. Então, assim, ele foi feito há muito tempo atrás, então isso já existe há muito tempo, né, que já é percebido, e só em 2011 que a ONU veio, né, trazer essa importância de olhar para o trânsito como algo social, né? É uma importância social muito grande para que a gente trate de seres humanos, né, dessa humanidade, que a gente acaba perdendo um pouco dessa noção dentro do trânsito, dentro do carro, né? E trazer um pouco essa consciência em estar no carro, mas entender que você é um ser humano, a pessoa de fora também é um ser humano, existe uma família por trás daquela pessoa, por trás de você também. Então, assim, não se esquecer de si próprio dentro do carro é muito crucial. E essa campanha, ela veio para cá, na verdade, né, em 2014,
E aí foi escolhido também a questão da cor amarela, porque é uma cor de alerta também, né? Tem o sinal lá verde, vermelho e amarelo no centro, como um alerta, né? Para a nossa vida, para a nossa ação. Porque a ação, ela é interna. O carro e então o corpo são máquinas que expressam essas ações internas. Nós temos o estresse do dia a dia. Como é que eu posso ver os sinais em Grazi, que Grazi não está em condições de dirigir? E qual a atitude que eu devo ter para orientar ela de dizer, não, você não está legal para dirigir, deixa eu dirigir por você? Porque às vezes as pessoas se acham muito autossuficiente de que ele está preparado, às vezes ela não vai nem aceitar um conselho, uma dica minha, mas qual o sinal, assim, mais ou menos, que eu já devo... Estou dando um alerta ali para a Luciana, para a Grazi, de que não é o momento certo. Porque Grazi mesmo, se deixar... Ai, viu, Grazi? Olha a carinha dela. Muitas pessoas, inclusive, nem... muitas pessoas, inclusive, nem permitem o outro assumir o controle justamente por isso, pelo ego. Né? Não, eu consigo sim, com certeza. E aí, os sinais que a gente pode perceber na conversa, se a pessoa está presente naquela conversa. O teor da conversa, se ela está um pouco mais tranquila, se ela consegue resolver situações mais simples dentro vamos passar em tal lugar e pegar tal coisa, depois nós vamos para o nosso destino final. A pessoa, se ela responde direito, se ela está um pouco avoada, né? A respiração da pessoa, tem os tipos de respiração, né? A respiração da pessoa, que a gente fala do apaixonado, aquela respiração mais profunda, e ela deixa sair. A pessoa estressada, ansiosa, aquela respiração mais curta, como se estivesse faltando oxigênio. E o pior é que acaba faltando mesmo, porque você acaba não substituindo um gás carbônico, tirando, e fica só com aquele resquício de oxigênio que você só puxa rapidinho. Então, aquilo ali é ruim porque você estimula hormônios excitatórios, principalmente o cortisol, né? Para você poder lutar pela vida, que o cortisol está vindo para você poder lutar pela vida. Só que a gente, como eu falei, né, as nossas adaptações imaturas, elas vêm se criando formas que não cabem naquele momento. Quantas vezes a gente sai, vamos supor, eu não vou me tirar de bolo disso não, mas quantas vezes eu estou no carro, às vezes, aí minha esposa fala, calma. Aí eu, é verdade. Dou aquela respirada um pouco mais profunda, entendo onde é que eu estou, eu costumo falar que aquilo é enraizamento, eu me planto. Calma, estou aqui, estou indo para tal lugar, o trânsito está assim, relaxa, a coisa não vai acontecer do seu jeito. Então, e eu estou falando isso aqui para todo mundo ouvir, porque isso vai servir para todo mundo também. Então, buscar organização antes mesmo de sair de casa, isso é crucial. Pessoas que são mais organizadas, elas buscam horários melhores para poder sair, né? Tem horas que não dá, né? Tipo agora, a Graça estava vindo para cá, o trânsito aqui devia estar um caos aí fora. Inclusive, eu quero até dar uma dica aqui para os pacientes aí de Grazi, é o seguinte, você fica mandando mensagem para Grazi, ela está demorando de responder, ela não quer falar, mas é porque ela está dirigindo, viu, gente? Ela é muito atenciosa no trânsito, ela fica muito centrada ali, ó, igual um robozinho. Então, é por isso. Estou mentindo, Grazi? Não, de maneira nenhuma. Você Tá pega vendo? carona comigo, vira e mexe, você sabe. Tem É uma lugar boa de fala, motorista, tem viu? lugar de fala. E me mandaram um vídeo hoje, engraçado, de uma moça que estava dirigindo, aí tinha uma câmera dentro, né, do carro, e ela tão concentrada em algo na cabeça dela, que o esposo dela foi que teve que segurar o volante, que o carro estava saindo para o acostamento. Então, assim, quais são os sintomas que a gente consegue perceber? A gente precisa perceber o outro que está ao nosso redor. Claro que a gente precisa perceber a gente primeiro, né? Mas para a gente poder ajudar, olha para quem está do seu lado, mas olhando para a pessoa de fato, não com o seu julgamento, ou com a sua ideia, o que você gostaria para o outro, não, mas como é que o outro de fato está, né? Então, isso ajuda muito para você perceber e ajudar o outro. É olhar para o outro, fazer um mapeamento do outro. Olha para o olho, olha para a boca, olha para a sobrancelha, vê se está tensionada, olha, vê se ela está olhando para o nada. Então, isso tudo é muito importante para ajudar a conduzir na hora do... Agora, Ralf, tem pessoas que atrapalham. Porque uma vez eu estava indo para o shopping com um amigo meu e eu estava dentro da velocidade estipulada certinha.
Eu tive uma visão do trânsito, ele teve outra, ele foi lá e puxou Meu o Deus. freio de mão. Graças. Eu não fiquei boa, não, graças. Eu fiquei mais estressada, É, eu tive que fica sair mesmo. do carro para me respirar e mandei ele conduzir, porque eu já não tinha mais condições. Porque quem está dirigindo, né, sabe? Aí você chega. Lembrei de manhã. Aí, Você vê o carro, ó lá. Vai É, não, quer ser o condutor, Sim, é, o mas instrutor. E aí, como é que vai ser? Aham. Mas eu não fiquei boa, não, Rafa. Eu tava de boa, desafiador. eu tava certinha. E ele foi lá e puxou de vez, porque ele teve outra visão. Aham, o susto. O susto, eu peguei, fiquei super agitada, saí do carro, respirei, falei assim, agora você vai dirigir, porque E eu não tenho mais aí, condição. uma- Eu deixava o carro lá assim, também, se fosse o caso. É, uma das coisas que a gente vem percebendo também em relação à questão de política pública mesmo, né? Vamos estar, olha só como é que está agora essa questão de tirar a carteira. Ao invés de melhorar o crivo de avaliação, ele foi mais frouxado. Então, não vai ter em certos lugares a baliza, né? Não só pela baliza em si, mas pela noção espacial do carro, né? Pelo preparo. Vamos supor que você não tivesse tanto preparo assim. Essa pessoa puxa esse freio de mão e você desespera na hora e não sabe mais como controlar o carro a partir dali. O que seria Aquele de bloqueio, você, né, que fala? Um bloqueio, um travamento. A minha esposa, os familiares dela moram na cidade maravilhosa, a gente mora no Candeias. Eu pego sempre o anel viário para ir para lá. Ela morre de medo. Aí estava um dia eu passando do lado de uma carreta, claro que em um lugar que dava para de fato passar e não tinha nenhum carro na frente da gente, ela só passando na carreta. Ela faz assim, ó. Eu falo, meu Deus do céu, mulher que foi? Eu achei que fosse um cachorro passando, um gato passando, ou o caminhão tava vindo pra cima da gente. Eu ativei, mas que bom que eu tive controle ali. Falei, mulher, não faz isso não, pelo amor de Deus. Que se fosse eu fazendo com você, como é que seria? Você ia botar a mão na cabeça, largar o volante e pronto. E aí? Seria o quê? Então, preparar a si próprio e preparar a motorista ou o motorista, né, para estar ali de trás do volante é a coisa mais crucial do mundo. E além de preparar, porque a gente está falando no contexto, né, nosso de usuário, né, também as pessoas que eu acho que o desafio é maior e o cuidado com suas emoções e sua saúde mental diária tem que ser ainda mais constante, são as pessoas que estão no trânsito profissionalmente. Né? Os motoristas de aplicativos, os caminhoneiros, os motoqueiros, que a gente também está falando de carro, mas, né, muitas vezes, eu tenho uma habilidade já, rapidinho, 2 rodas, rapidinho eu consigo aqui entrar. E aí a gente vai vendo o quão perigoso tem sido, porque o carro, a depender de... quer dizer, o carro, a moto, o caminhão, ele acaba sendo uma arma. A depender de como eu esteja, é uma arma. De fato e não é só depender de como você esteja, não, porque às vezes você está tranquilo, mas o mas outro... Aí você acaba virando uma arma sem querer, né? Quantos casos acontecem, né? Infelizmente, aí, de acidentes com a moto, mas o carro está indo naquela direção, tá tranquilo, e a moto, ela fica vulnerável porque ela cai e a pessoa está exposta. Né? Vamos supor, teve um caso mesmo em agora, há pouco tempo atrás, um cara com a moto bateu no fundo de um carro, eles caíram um caminhão, infelizmente, né? Isso. Então, assim, não só você vira uma arma por você tratar de uma forma imprudente o seu veículo, mas tem os outros também. Então, é coletivo. Isso que é mais preocupante. Em relação aos motociclistas, de fato, é algo assim a ser muito, muito mais gritante, porque a noção de liberdade, de agilidade e de potência acaba aumenta, porque, de fato, a moto ela consegue se movimentar mais rápido, com mais fluidez, enquanto os carros estão mais parados. Então, a noção, a percepção de trânsito é diferente de motoristas de carro, caminhão e carro maior do que dos motociclistas. Então, é uma outra coisa que não é feito muito, né? É um tratar de condição de consciência de pilotagem. Né? Não é só habilidade com a moto, mas sim de que você é um ser humano, que você está ali. Quantos acidentes também tiveram, né, do ano passado para cá, com os motoristas de aplicativo também, tanto pela situação no geral de trânsito, mas também você vê a vulnerabilidade deles, né? É o tipo de conteúdo que eu vejo que é imprescindível ser tratado em escolas. Porque essa noção de coletividade e essa compreensão de que estar no trânsito não é uma coisa que funciona individualmente,
é imprescindível que ela crie, essa consciência ela seja construída. Então, é inevitável que isso seja um processo. Então, eu já, antes de tirar minha habilitação, antes de inserir o trânsito, eu já preciso ter essa noção e essa sensibilidade para compreender essas dinâmicas, né? Até porque hoje a gente sempre tivemos, né, psicólogos dentro do Conatran, estudando ali esse comportamento dentro do trânsito, né? À toa que a gente está ali na parte de avaliação psicológica, mas pontualmente você não faz nada, só quem liberar ou não liberar, a questão é o constante. A gente vê quem trabalha com caminhões, né, de alta periculosidade, tem que fazer um curso constantemente para se renovar a sua habilitação, não é só renovar por si só, tem toda a instrumentalização de passar por testes, né, para poder fazer a sua renovação. Que eu ainda acredito que sim, para outros motoristas e outras circunstâncias também seria imprescindível, né? Mas aí vem as outras questões. Poxa, mas muitas pessoas estão trabalhando, precisa da sua carteira de motorista para poder se viabilizar dentro dessa possibilidade de ser monetizado diante disso. Como é que o governo fica atrapalhando, porque tem todo o regramento para se tirar a habilitação. Tá, ok. Repensou-se na forma de habilitar o indivíduo, mas então bora repensar em como a gente mantém essa carteira para o indivíduo. Talvez esse fosse o lugar da política pública que precisa ser repensada. Eu concordo, sim, que é interessante flexibilizar valores, porque realmente tem um valor, mas e aí? Essas condutas, esse comportamento, essa arma que é dada para esse indivíduo, como é que a gente vai funcionar enquanto coletivo, já que não tem um trabalho de promoção da sua relação com o trânsito antes? Que eu acredito que a escola ela seria um lugar efetivo para tanto, né? E depois que eu tenho essa habilitação, como é que eu faço para poder entender que esse indivíduo ele vai se mantendo? Porque os processos de orientação ele precisa ser constante. A gente ouve uma vez, entra aqui e sai aqui. Mas quando a gente vai, ou a gente vai vendo circunstâncias, a gente vai... Porque toda vez que a gente até vê no noticiário, né? Tivemos aquele caso lá agora recente em Itambé, foi em Itambé, do ônibus... Sim. Foi também? Foi, se não me engano. Foi lá. Pronto. Foi desafiador. Você assistir a comoção que você fica e todo aquele processo, para ambas as partes. Independente Agora, aqui de entrar no mérito de cada questão, é desafiador. Então, assim, é uma situação muito pontual em um determinado momento que vai ter uma ruptura e uma dor, depois muito difícil de ser reorganizada. E assim, ó, o que você foi falando, me veio também uma coisa, que quando a gente vai lendo sobre esses assuntos e a gente sente uma falta, não é do processo punitivo ou só do instrutivo de forma fria, distante, mas sim de um processo de instrução e de acompanhamento, ele é frequente, né? Vamos supor, semanal, mensal, que aquilo ali aconteça sempre. Vamos supor, aqui em Conquista a gente percebe muito, né? Como que as pessoas invertem a mão. As pessoas que querem andar mais devagar, elas ficam na mão esquerda e por mais que você buzine tudo aquilo, tudo outro, e por mais que você gere multa ou alguém que seja, né, uma autoridade desse lado entenda que aquilo ali é uma infração e comece a penalizar, não necessariamente vai trazer uma consciência para aquela pessoa. Pode trazer uma chateação, uma revolta, mas não a consciência em si do que está fazendo. Então, não é algo assim, de fato, que eduque, de fato, como você falou em relação às escolas, mas que tenham não só dentro das escolas, mas que, de alguma forma, aí tem que ser algo pensado, né? Que eu não parei ainda para pensar sobre isso, como é que pode ser efetivo, né? Um acompanhamento dos motoristas, né? De quem dirige e pilota, de uma forma muito mais acolhedora, no sentido de, deixa eu entender o outro. Não é só passar uma regra, porque a gente não sabe como é que essa regra vai ser, de fato, efetiva. A mesma coisa de um chefe pedir para os funcionários certas atividades, sendo que os funcionários, por estar na ponta, por estar agindo, entendem melhor se funciona ou não certas regras. Porque a regra é linda em muitos momentos, mas elas são eficazes de fato, né? Então tem que observar isso, né? Trazer, vamos supor, uma coisa que é absurdo. Eu acho um absurdo. Faixa de pedestre em esquina. Muitas vezes, logo após uma rotatória. Os carros estão dentro de uma rotatória, não é para ser travada essa rotatória, é para ter um fluxo.
vamos supor, ali perto do Rondelli é uma delas. Ali é muito grande aquele fluxo. Aí tem uma rotatória, logo em seguida, uma faixa de pedestre e uma de ciclista. Ao invés de ser um pouco mais para frente, para ter espaço dos carros pararem, não, você tem que parar na rotatória e correndo um risco de pessoas se colidirem por vários lados. E não só onde você está parado, porque com uma rotatória ela pega 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ruas, né? Tipo, 4, no caso, direções. Então, assim, é muito delicado isso. Tem que ter uma eficácia um pouco melhor neste aspecto. Fica aí a dica aí para a Secretaria de Mobilidade Urbana, viu? De Dr. Ralph. Fica essa Contratar um dica. psicólogo para poder fazer análise. É bom. Você falou de autoescola, Grazi? Eu acho que dentro das Eu falei de autoescolas escola mesmo. deveria escola. existir, sabe por quê? E autoescola também é Deveria bom. existir psicólogos lá dentro também. Porque, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela tinha dificuldade de dirigir sozinha. Ela procurou uma psicóloga. Uhum. Aí a psicóloga foi ajudando, orientando, deu a dica, coloque uma blusa ali, onde né, a cabeça do banco, para você ter a sensação que você tem alguém lá perto de você, vai conversando. E foi dando as dicas. Aí teve uma hora que a psicóloga falou assim, agora eu vou sair do meu consultório, agora você vai me dar uma carona para me ver. Aí chegou no meio do caminho, a psicóloga desceu do carro e falou assim, agora você pode ir, que eu vou ficar te olhando aqui. Ela pegou, entrou dentro do carro dela e deixou. Eu já fui procurado algumas vezes. Eu já fui constantemente. Eu já fui procurado algumas vezes para poder, de fato, ajudar pessoas que têm carteira e não estão dirigindo. E tem pessoas que eu fui... Tem uma pessoa em específico, na verdade, foi procurado para fazer a hipnose. Ela dirigia na cidade, mas na estrada não. Então, assim, aí foi bem específico, né, esse caso. Então, a gente fez o processo ali e ela começou a dirigir logo em seguida. Agora eu dirijo. Agora, minha irmã me deixou um trauma. Sim. Porque ela mora lá para Lagoa das Flores, né? E aí ela não pega aquela pista lá não, porque é muito movimentada e não sei o quê. Aí eu pego os outros anéis viários e eu acho que para mim é a mesma coisa. Mas ela colocou na minha cabeça, me dá um carro e manda ele lá para você ver. No centro do céu, se eu vou não. Você programou, né? Foi, ela ficou E não travando vou negar, aquilo, tá vendo? Aí eu vou ter que ir lá no psicólogo, na Unigrace, né? Concordo. Acho que vale a pena fazer o processo de desmistificação aí do local. bom. Mas Enfrentamento quantas pessoas ao têm essa local. dificuldade sim. que eu tenho, Grazi? Então Sim, tem que com aproveitar certeza. que o programa Quer de ver rádio fala. uma coisa muito prática e boa para simbolizar isso é quando você tem um compromisso no outro dia de manhã, bem cedo, e você coloca o alarme do celular para despertar e normalmente você acorda antes do alarme. Porque é tão programado aquilo que você já desperta. Então, sua irmã te contribuiu de uma forma... Negativa. Com muito amor, mas de forma assim que te impediu, tá te bloqueando aí, de poder pegar uma estrada que você pegava antes, né? Pois Até eu prudência é diferente vou- de ser travado, né? Exatamente. Eu vou trazer um relato pessoal, só para entender o quanto que a esfera mental e dos locos que a gente está é muito complexo, né? Eu dirijo desde os meus 18 anos, quando eu fui Ela habilitada, vai e entregar a até idade então... dela. E até então, assim, sempre fui muito hiperestimulada pela minha mãe enquanto meu pai, de me assegurarem que é um lugar, sim, que eu poderia estar. Tanto que viajar para Salvador, meu pai, toma, vai com carro. Você vai dirigindo. Não era aquela coisa do receio, né? Minha mãe é a mesma coisa de depositar realmente confiança e eu me senti realmente a grande motorista. Então, eu nunca tive questão. Então, eu trabalhei em Jequié, dirigia 116 com tranquilidade. Trabalhei 2 anos em Tapetinga, subi e descia a Serra do Marçal toda quarta-feira, de manhã cedo, e subia à tardezinha com muita tranquilidade. Mas meu pai veio a falecer. E meu pai sempre que me dava o checkmate do carro, né? Pode ir, o carro tá ok. Fazia a revisão do carro, tá ok. Tá tudo certo. Sempre tinha isso, né? Eu sei olhar, sabia, mas até então sempre tive ele para tá dando esse... Então, tá ok o carro, pode seguir estrada, pode pegar a estrada. E aí, quando ele falece, eu fico um período sem pegar a estrada, porque não tinha tido nenhum momento ou situação. E é isso que eu recebo um convite para ir dar uma palestra em Tapetinga. E eu comecei a caçar pessoas para ir comigo e não achava ninguém que pudesse, naquele dia, numa plena terça-feira, no horário de meio-dia, ter essa disponibilidade para ir comigo. Estranho, porque eu adoro dirigir sozinha em estrada. Adoro. Acho que é o lugar que eu medito legal, eu sozinha. Mas eu não me perpassou nesse lugar da consciência de, não, até então, aí uma amiga minha, psicóloga também, ela, tá atrás de alguém? Eu falei, ela.
Mas você não gosta de dirigir sozinha? Eu falei, é. Mas ela não chegou a falar nada a respeito, mas destacou essa informação. Pronto, peguei a estrada. E aí, na hora que eu estava, antes de chegar no Marçal, eu comecei a sentir minha mão, muita sudorese, meus pés. Começou a deslizar realmente ali do pedal. E começou a me dar taquicardia. Ou seja, eu estava tendo uma fobia, uma crise de pânico. Só que aquilo, e eu ia suando, e eu disse assim, e aí eu ia falando para os meus pensamentos, Graciele, mas você está acostumada. Como assim? E aí eu ia dialogando, aí fazendo um trabalho autoterapêutico, por entender as ferramentas, técnicas. Eu fui começando a dar respostas programadas para mim, né? Respostas, pensamento socrático, fazendo essas respostas. Mas por que eu estou assim? Se eu gosto. Mas, ao mesmo tempo, sentindo a sudorese. E a sensação é que meu pé ia deslizar do pedal e que eu ia cair e morrer. Só que, ao mesmo tempo, eu tinha a consciência. Se eu paro, eu não volto. Se eu não paro, essa fuga aqui, ela vai ficar. Então, eu tinha isso muito claro. Instalaria, né? Eu estava descendo a 10 por hora. Então, fui, enfrentei, fiz o enfrentamento e segui. E aí, desci. Quando chegou em Tapetinga, nossa, demorei muito para chegar. Cheguei, pronto, passou. E aí, depois minha amiga chamou para conversar. Como foi a vinda? Aí, eu voltei de novo a lembrar. Eu fui horrível. E eu comecei a contar e chorar. E ela, isso tem a ver com o quê? E aí, eu me dei conta. Tinha a ver com o meu luto. Porque meu pai não deu aval. Então, assim, olha para onde nossa mente vai. Essa clareza, essa consciência, tem que estar um autoconhecimento muito bem substanciado dentro de você, para você entender o que lhe perpassa. Então, é a mesma coisa, muitas vezes a pessoa está com dificuldade de dirigir, ela tirou a carteira, mas quantas falas de você não pode, você não consegue, você vai matar alguém, você cuidar do trânsito é perigoso, que a pessoa escutou, ela internalizou e ela falou, isso aqui não é para mim. Né? Ou talvez uma situação traumática de ter estado dentro de um carro ou ter visto alguma coisa parecida acontecer com muito desafio e aquilo ter ficado na mente e ela precisa entender onde é que foi, ou talvez não entender, mas fazer o processo de enfrentamento para se solucionar isso, porque realmente vale muito a pena, né? Um exemplo muito prático e do quão importante é a saúde mental e psicológica para estar dentro de um veículo ou em cima de uma moto, né? E eu já ia perguntar se ansiedade e depressão também atrapalham demais nesse desenvolvimento do trânsito. Atrapalha porque, assim, o processo que a gente normalmente vive hoje é um processo muito bem exacerbado. A ansiedade, ela não por si só é algo ruim. Ele é um sistema de defesa do corpo para preparar o corpo para uma luta, uma fuga, para resolver alguma situação. Só que são tantos alertas que o nosso cérebro dá para a gente trava. Imagina um painel acendendo todas as luzes de vez e piscando e você não sabe para onde que você vai direito. Então, é mais ou menos aí. Então, a gente vai olhando para cada luzinha ali, vai regulando a pessoa com o que ela fez, né? Ela fez o questionamento socrático, que é você fazer várias perguntas em cima das respostas que você vai dando e você vai chegar no sentido original do porquê que você está travada, no caso dela, né? Enfim, então, o quanto que a gente tem que ser mais educado em relação ao que é a ansiedade, o que é um processo de tristeza e não a depressão em si, mas se a pessoa estiver triste por muito tempo, como é que vai ser a reação dela física dentro de um carro em cima de uma moto, como é que a mente dela vai estar dentro daquele veículo. Então, tudo isso é muito importante, porque não é só sobre você. E a gente vê muito egoísmo, né? No trânsito, é só sobre você, o seu tempo, é a sua agilidade, é o seu compromisso. Então, entender que nós estamos em sociedade, que a gente está indo para um meio onde a gente vai ver muitos outros veículos, né? A gente tem que entender que não é só a gente. Tem que esperar. Óbvio que a gente tem que dar os alertas também, não é ficar completamente passivo na vida. Bora ser ativo, mas não ser prepotente, arrogante, ignorante, perere, né? Então, vou dar logo tem uma amiga minha aqui, Jamile, está ouvindo. Um abraço, viu, Jam? Ela falou, e o resto da história? Não pode contar o resto da história. Não, voltei bem. Não senti mais nada, viu, Jamile? Voltei perfeitamente Fica bem. tranquila, viu, Jamile? Tô aqui, ó. Não, mas realmente, medo passou. Aí peguei a estrada outras vezes. Ô, Jamile, você pode viajar com graça e com tranquilidade, viu, Jamile? Peguei a estrada novamente sozinha, Ela sem problema nenhum.
não senti nada. E aí é isso, porque eu fiz o enfrentamento, né? E ao mesmo tempo eu entendi o que estava mexendo comigo e que eu estava transferindo, resolvi a minha demanda e Com pronto. terapia, que você Né? buscou Com terapia. certeza, não, já busquei não. Levei porque é constante a terapia. Aham. E aí, pego estrada tranquilamente, do Tá jeito vendo, que eu aí, sempre gente? gostei. Psicólogo também passa pelos Com seus certeza. apertos, viu? Claro. Estranho se fosse diferente. Ó, então, você que é motorista, qualquer dificuldade que você tiver, procure um psicólogo. Nós estamos com 2 aqui nos nossos estúdios. Ralph, como encontrar você? Onde é que esses motoristas vão te encontrar para você poder dar uma dica para eles aí? É mais fácil o meu celular profissional, Fica né? à vontade. Que é o 77 99812 4212. Repete de novo. Isso. 99812 4212. Graça. E você Instagram, @integralizem, né? E o telefone profissional é o 77998739229. Se tiver dificuldade de encontrar a Grazi no Instagram, pode entrar no Portal Notícias Bahia, que ela tá lá presente, viu? Você pode entrar, pode me mandar um direct, vai uma achar mensagem lá no facinho. direct, eu passo também o contato dela, viu? Apesar do meu Instagram também ser um pouco mais paradinho, mas me encontre lá também. Pode, Que é o, então fala aí. acho que tá Fernando Ralph. É PC. PC. Fernando Ralph PC, você sabe mais que eu. Fernando Ralph PC. PSI. Pronto. Tá vendo, gente? Então não tem desculpa para não procurar aí ajuda aí no Maio Amarelo, né, Graça? Procure. Qualquer dificuldade, gente, não espera o problema crescer, não, né, Graça? Vai no início Sim. para resolver. Sentiu dificuldade. Olha, eu vi 2 testemunhos aqui, eu vi a história de Graça, de uma amiga minha, né? Então, vai lá, procure mesmo, não tenha dificuldade nenhuma, porque a psicologia está aí para isso, né, Graça? Dá todo o E suporte. também não só para coisas de dificuldades na vida, coisas ruins, mas para coisas boas também, potencialidades. A terapia em si é para você se olhar com um olhar de cuidado, de carinho e de desenvolvimento. Então, você ir para uma terapia querendo se desenvolver melhor seria o supra-sumo, assim, né? Que a gente mais o procura. sonho de todos os psicólogos. Tipo, tem uma cliente minha mesmo que ela falou, Ralph, cansei de falar de problemas, quero falar de soluções, quero mudar a minha vida. Eu falei, nossa, perfeito, maravilhoso. E ela é uma das pessoas que mais evoluíram, assim, saiu de um ponto A para um ponto B e C e D, assim, etapas da vida que ela foi é como se fosse um personal, tivesse ali com ela, né? Tipo assim, ela traça o desejo, a gente vai junto com ela ali, ajudando a formar, né? Esse corpo emocional, esse corpo psicológico com mais robustez, vamos botar assim, né? E tem a quantidade de sessões ou não? Ou vai de acordo à necessidade? De acordo com a necessidade e, assim, existem focos. Você veio para a terapia com um foco. A gente vai trabalhar em cima daquele foco. E isso é se você tiver como demanda muito gritante. A abordagem que eu sigo, ela trata muito aqui e agora. Então, se você tem um foco, quer tratar dele, vamos. Mas se você quiser tratar sobre outra coisa, vamos entender também. Se a gente entender que é uma fuga, a gente vai falar. Você está fugindo. Mas, assim, até porque se você trata aquele foco em tantas sessões, rapidinho, e a pessoa quiser, olha, sobre o foco principal, foi resolvido. E aí? Você quer continuar, tem isso e isso aqui ainda, assim, assado. A pessoa, se ela não quiser continuar, tudo bem. Se ela quiser olhar para outras áreas, porque você ficou quantos anos formando essa psique sem auxílio, né? Quantos anos de vida cada um de vocês tem aí, né? Então, foram muitos anos formando na bruta, né? Agora é olhar com um olhar com uma lapidação. E para lapidar, você tem que ter um pouco de contato, um desgastezinho de um lado, do outro. Né? E abrir mão de alguma coisa, né? Para poder... certeza. Para receber outras, né? Que o receber é melhor, porque você já está sendo tratado ali, né? Você já está indicando o caminho. Ó, segue esse caminho que é legal. Se você passou por esse, deu errado. Você vai passar por ele de novo? Não. Então, vamos abrir outro caminho para que você chegue com mais facilidade. E tem coisas por trás também que às vezes as pessoas ela não entendem. Por que eu estou passando neste lugar de novo? Às vezes não é, vamos supor, Grace, foi uma questão do luto que ela levou para a direção. Não é um problema com direção. Então, ela vê uma coisa externa. Poderia ter se tornado. Poder ter se tornado ou permanecido, né? Mas ela iniciou em outra esfera. Então... E o orgulho de você olhar para você mesmo e dizer assim, poxa, eu venci
essa parte, né, desse luto. Que orgulho ele não estaria sentindo de mim se estivesse comigo aqui agora. Que ele é um flamenguista fiel, viu? Oh, vou honrá-lo no dia 23, dia 22, indo para o Rio de Janeiro assistir Flamengo e Vasco, ou Flamengo e Palmeiras no Maracanã. Muito Você bom. leva Estarei Você junto leva com ele. Graziele Lemos, porque vai ser engraçado vocês duas. E uma flamenguista e outra palmeirense. As duas apaixonadas. Só vou mandar os áudios para ela. Ih, perdeu! Tomara, Senhor. Porque seu pai era... a gente sempre leva um legado, né, Grazi? Eu levo de meu pai o legado da política. Léo Pereira está de férias. Léo, saudade de você, viu, amigo? Abraço, Léo. Ele dizia assim para mim, Luciana nasceu dentro da Câmara. A emoção é de grande, ó, Grazi. Luciana nasceu dentro da Câmara, e é verdade. Eu fazia algo errado, viu? Eu matava a aula, chegava para um adolescente, mas, né? Falava assim, ó, me atravessa aqui. E onde é que eu ia parar, Ralf? Na Câmara Municipal. Ficava lá com meu pai era motorista, e eu entrava nesse carro com meu pai, levava o sair com os vereadores, tudo. Então, meu legado político foi dele. Que bacana. Dele, assim, e eu assumo hoje com muita responsabilidade. Quando ele faleceu, se eu soubesse que era o último pedido, era a minha despedida com ele, eu teria falado mais sobre política. Porque nós falamos muito... Eu não lembro como se fosse hoje, lá no IBR, no IBR, nós estávamos assistindo o programa da Atena. Eu sou muito ligada a jornal por causa dele, né? E aí, assistindo, ele foi falando de política, foi falando, foi me pedindo as coisas assim da política. Eu falei, não, pai, eu vou atender, o senhor vai ver. Não, nós vamos juntos, mas não deu certo, né? Mas quando eu vi Edivaldo Ferreira lá no velório dele, que falou assim, olha, você tem um legado aí agora para a vida toda. Eu falei assim, esse aí eu vou levar com o maior prazer. E Grazi foi o Flamengo. Flamengo e as novelas. Flamengo, você tá assistindo a novela, que seu pai também era Aí é noveleiro? noveleiro demais. Tá vendo aí? Eu só conheci o lado dele, flamenguista. Flamenguista. Gente, foi um prazer receber vocês. A conversa foi muito boa. Já estamos quase chegando no nosso finalzinho, Ralf. Passou rápido. Ralf, passou mesmo, mas olha, eu vou te convidar para ir lá no meu estúdio de podcast para você terminar essa... Se aqui foi 1h30, lá vai ser de 2 horas acima, né? Pode chamar. Porque o papo aqui foi muito esclarecedor, né? Minha assessora, viu? Assessora, bacana. Graças ao seguido Portal Notícias Bahia. Gente, ó, chegamos aqui ao fim de mais uma edição aqui do Portal Notícias Bahia. Muito obrigada, agradeço a audiência de vocês, a companhia, a confiança pelo nosso trabalho. Seguimos firmes, ó. O Portal Notícias Bahia acaba aqui no rádio, mas nos segue nas nossas redes sociais lá, no @Portal Notícias Bahia, e no nosso site, que é o www.portalnoticiasbahia.com.br. Vai lá, que nós estamos aí praticamente 24 horas mandando dando as notícias do mundo, viu, gente? Não é só de Vitória da Conquista, não. Nós somos diferentes, né, Grazi? Tem blog que só fala de conquista, e nós falamos do mundo todo. Então, fiquem ligadinhos no nosso portal. Léo Pereira, saudade, amigo, de você. Aproveita bastante suas férias. Dia 14, Léo Pereira já vai se encontrar aqui no estúdio. E amanhã nós temos mais convidadas amanhã, hein, Grazi? Enquanto Grazi vai se despedindo... Emanuela Macha. Aí, me ajuda aí. Assessora rápida, viu, gente? Olha, nós estaremos aqui amanhã também com a Emanuele Machado, psicóloga. Ela vai estar falando sobre desconstruindo a maternidade. Desconstruindo a maternidade. Exatamente, olha. Amanhã, gente, fique ligadinho. A expectativa aqui amanhã para Emanuele Machado. Emanuele Machado. Um excelente assunto, bem na véspera do Dia das Mães, né? Exatamente. Estaremos colados, escutando. Viu aí? Você vai estar aqui conosco amanhã também, Grazi? Farei todo o possível. Grazi está com a agenda corrida. Tá, mas farei todo o possível. Ela também falou, vá lá. Eu falei, vou fazer o possível. Vou tentar estar aqui. Gente, não perca amanhã essa entrevista com Emanuele Machado. Vai ser uma entrevista bastante interessante aí do Dia das Mães. Eventos chegando também, né? Vai ter eventos aí do Dia das Mães. Então, fiquem ligadinhos aqui no Portal Notícias Bahia. Doutor Ralf, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Olha, eu também agradeço muito pelo convite de vocês. Muito obrigado a todo mundo que está escutando aí também. E quando precisar, é só chamar. Eu queria que você reforçasse mais uma vez aí o seu contato. Pronto. No telefone é o 77 99812
4212. E a rede social é o Instagram, que é o Fernando Ralph, e o Ralph é R-A-L-F, o F mudo, Psi, Fernando Ralph Psi. Por favor, doutora. Agradeço novamente estar aqui, é sempre um prazer, adoro essa via de comunicação. Acho que é de manhã, viu? Porque manhã é apaixonada por rádio. Então, acho que isso veio dela. Meu nome é Graciele Ramos, então meus contatos é @integralizzen no Instagram e o contato profissional é 77998739229. Então, fique com Deus, uma excelente tarde. Até amanhã aqui com a psicóloga Emanuele. Você está ouvindo o programa Portal Notícias Bahia. A apresentação: Léo Pereira e Luciana Novaes. 2h55. Direito à saúde. Saúde é direito de todos e dever do Estado. O Sistema Único de Saúde, o SUS, oferece atendimento gratuito, desde consultas até cirurgias. Vacinação, prevenção e tratamento são garantidos para toda a população. Cuidar da saúde é um direito e também um ato de cidadania. Use, valorize e defenda o SUS. Eu sou Keren Ferreira, advogada, contadora e especialista em direito constitucional. Você sente que seu corpo precisa de um cuidado especial? No Instituto Biotherapy, cuidamos de você de forma completa. Oferecemos limpeza e modulação intestinal, detoxificação e desparasitação natural, ozonioterapia e terapia ortomolecular. Para quem busca transformação, temos programas de emagrecimento e rejuvenescimento saudáveis e o melhor da estética avançada, como toxina botulínica e bioestimuladores e muito mais. Tudo isso com o olhar da verdadeira saúde integrativa, sob a responsabilidade de Joelândia Rocha. Afinal, Deus nos fez seres integrativos. Instituto Biotherapy. Agende pelo WhatsApp 77-98806-3763. Siga no Instagram, @Biotherapyoficial. Dia das Mães Açaí, com ofertas incríveis. Conjunto de copos e jarra Nadir Bristol Kit com uma jarra e 4 copos, R$ 32,90. Conjunto de taças para vinho Lírio Nadir Kit com 6 unidades de 250 ml, R$ 49,90. Assadeira Oval Grande Opaline Marinex Nadir unidade 1 litro e 400 ml, R$ 29,90. Garrafa térmica Vogue com rolha Invicta Cores unidade 750 ml, R$ 19,90. Leve o açaí com você. Preços válidos para todas as lojas da Bahia de 6 a 10 de maio de 2026 ou enquanto durarem os estoques. Em Vitória da Conquista, no Shopping Passeio Candeias, você encontra uma clínica completa. Instituto Aliance. Pronto atendimento pediátrico, consultas de rotina, puericultura pediátrica, sala de medicamentos injetáveis para adultos, pediatria em geral, neonatologista, pneumopediatra, intensivista pediátrica, fisioterapeuta pediátrica e atendimento psicológico. Instituto Aliance. Pronto cuidado em pediatria, atendimento adulto especializado, no Shopping Passeio Candeias, Rua Ormindo Barros, subindo Semai da Olívia Flores. Para mais informações, siga no Instagram, Instituto Aliance com 2 L's. Instituto Aliance. A urgência é sua, o cuidado é nosso. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. E atenção, é hoje, alerta, tá mais barato o açaí. Grandes ofertas em todos os setores das lojas. Preços ainda mais baixos para você abastecer o estoque do seu comércio ou a despensa de casa. É para sair com o carrinho cheio e economizar. E no açaí você pode pagar suas compras no Pix, cartão de débito, crédito, vale alimentação ou parcelar no cartão Passaí. Consulte condições na loja. Tá esperando o quê? Chame todo mundo para aproveitar. Corre! E atenção,
é hoje. Alerta, tá mais barato o açaí. Grandes ofertas em todas as lojas. Preços ainda mais baixos para você sair com carrinho cheio. Tá esperando o quê? Chame todo mundo pra economizar. Corra e aproveite. Você acabou de ouvir o programa do Portal Notícias Bahia. A apresentação de Léo Pereira e Luciana Novaes. 2h59. Você sabia que a Constituição Federal de 1988 garante direitos